Avançou o projeto que trata sobre a ajuda financeira do governo federal aos estados e aos municípios. A ajuda pode chegar a 125 bilhões de reais. O Ceará receberá como transferência direta quase 800 milhões de reais. O socorro da União é para compensar a queda na arrecadação tributária dos estados e municípios, como, por exemplo, com o ISS e com o ICMS. O projeto, com os critérios para o governo federal liberar o dinheiro para estados e municípios, sofreu nesta terça-feira a alteração na Câmara dos Deputados e terá que voltar ao Senado. O projeto passa por uma nova apreciação dos senadores porque a Câmara Federal flexibilizou, jornalista Beto Almeida, as regras que proíbem a concessão de reajustes salariais. Pelo projeto aprovado no Senado, poderiam receber aumentos salariais apenas os integrantes das Forças Armadas e servidores das áreas da saúde e da segurança pública. A Câmara Federal decidiu, porém, que o reajuste deve ser estendido a outras categorias, como trabalhadores da limpeza pública, assistência social, policiais federais, rodoviários federais, ferroviários federais, policiais civis, militares, bombeiros militares, policiais penais, policiais legislativos, técnicos e peritos criminais, além de agentes socioeducativos. Uma mudança, jornalista Beto Almeida, que certamente não agrada aos aliados do governo federal nem à cúpula do Senado. E nem poderia agradar, né, Luziano? Tanto é que a equipe econômica, né, do ministro Paulo Guedes se recusou a emitir qualquer opinião ontem, após a aprovação das mudanças feitas na Câmara dos Deputados. Olha só, Luziano, isso daí, primeiro de tudo, significa uma derrota para o governo, uma derrota para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, porque ele, na realidade, modificou o texto da Câmara, mas depois de uma conversa com a equipe econômica do presidente Bolsonaro, porque estava ciente da maneira como tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados, aquele projeto inicial, Luziano, que chegava a quase 90 bilhões de reais, não ia ter como o Estado, a União, aliás, aguentar essa questão. O custo disso, porque era um verdadeiro cheque em branco, sem contrapartida nenhuma de estados e municípios e sem uma previsão sequer de quais seriam as perdas que os estados e a União e os municípios teriam e que a União ia ter que bancar essa conta. Então foi feita uma modificação muito, muito coerente no texto do Senado, só que ao ir para a Câmara resolveu, Luziano, incluir, como você já citou aí, várias categorias de profissionais que não estavam na proposta do Senado. Olha só, Luziano, até a Polícia Legislativa está incluída agora entre as categorias que não serão afetadas pelo reajuste, aliás, pela questão da falta do reajuste. Então, Luziano, está criando uma divisão, deu um nó, literalmente, nessa proposta. Volta para o Senado, com certeza vai criar um impasse enorme, e enquanto isso, a pergunta que não quer calar, Luziano, até quando os estados e os municípios vão ter condições de ficar sem receber essa ajuda de custa nessa queda que tem sido vertiginosa na arrecadação de ICMS, de ISS, que são exatamente os tributos que mais contribuem para os municípios e para os estados. E não aguenta, Luziano. Então, assim, essa briguinha política, essa coisa de briga entre a Câmara e o Senado, quem está pagando, quem vai pagar esse pato todinho, são os estados e os municípios, pode ter certeza. Porque ao chegar no Senado, isso vai sofrer alteração de novo, eu não tenho dúvida. A equipe econômica não vai concordar com essas imposições que foram feitas pela Câmara dos Deputados. Isso simplesmente não leva a lugar algum. Eu acho que os deputados e também os senadores estão perdendo o foco. E o foco é exatamente, Luziano, a urgência de socorrer os estados e os municípios financeiramente nesse período da pandemia.